Exatamente o que você leu aí no título, leu na thumb. Germancano, um MLS. Cara, beleza, a gente vai falar sobre esse assunto, ok? É o principal assunto aqui e tal, enfim. Mas vamos lá. Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. A gente vai falar desse assunto, é um assunto que vai estender mais, então vou já deixar ele para daqui a pouco. Deixa um like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal, a gente tem outros dois assuntos importantes também para poder falar. Mas antes eu vou só dar um toque em vocês, cara, da Go Case. Por quê? Porque eles estão com garrafinhas novas, tá? Outras cores de garrafa. Estão com capinhas agora temáticas de Natal também. E, claro, um monte de capinhas de celular do Fluminense. Tem a capinha do campeão da América, por exemplo. Tem a capinha lá que tem fazendo L e fazendo urso, que é uma capinha que, por geral, pediu pra cacete, enfim. Então, aproveita, cara. Passa lá, o meu cupom segue valendo, o cupom Raiz Tricolor vai te dar um desconto além daquelas promoções que já estão no site, beleza? Então, aproveita mesmo o meu cupom Raiz Tricolor, vou deixar um link aqui na descrição. Cara, vamos lá. A gente abre esse vídeo aqui só com uma notícia curiosa que foi dada pelo Vene Casagrande, né? De que alguém aí, uma empresa, leiloou uma camisa do John Kennedy utilizada na final da Libertadores. Foi leiloado, o comprador pagou R$101 mil para poder ter essa camisa utilizada pelo John Kennedy na final da Libertadores. Bem, acontece que o John Kennedy postou isso. Isso é muito aleatório. Isso só podia ser a camisa do John Kennedy mesmo. Acontece que o John Kennedy postou isso daqui no seu story do Instagram. Ele até zoou, né? Gastaram o DOT no fake news. Isso porque o John Kennedy tem guardada a camisa da final da Libertadores. Cara, alguém... Eu, por exemplo, vou até pegar aqui. Eu, por exemplo, posso dizer, então posso leiloar que eu tenho a camisa do Nino, utilizada na final da Libertadores. Óbvio que o Nino não veste GG, igual visto, mas eu comprei lá na Foot Fanatics, por sinal. Ó, a camisa é a camisa do Match Day, que eles chamam, né? Tem todos os patrocinadores aqui, ó, o Boca Juniors e Fluminense, igual tem na camisa de jogo deles e tal, só que o John Kennedy postou que... ele tá com a camisa ainda. Alguém pagou R$101 mil pra uma camisa que não é uma camisa necessariamente falsa, né? Tipo, é uma camisa original. Mas não é a camisa que o John Kennedy usou na final. É engraçado que, pô, se eles não tivessem desmentido, cara, o cara que comprou ia achar que tava com a camisa e pronto, né? Teve até uma informação do Vene Casagrande, né? Que é a informação que ele trouxe é de que o Fluminense vai notificar lá a empresa que fez ali o leilão, vai notificar judicialmente, enfim. Cara, que loucura, né? Outro ponto só também que a gente tem que falar aqui é sobre Libertadores, cara. Eu gastei um bom tempo na noite dessa sexta-feira dando uma atualizadinha, já focando na Libertadores de 2024. E aí, enfim, atualizando, obviamente a Libertadores ainda não tá definida e tal, os potes, os grupos, mas fui dar aquela checada e atualizando o ranking da Conmebol até hoje, tá? Esses seriam os grupos da Libertadores pra temporada que vem. E quando eu digo que esses seriam os grupos da Libertadores, obviamente eu tenho que fazer alguns detalhes, né? Enfim, os times que estão em azul claro, por exemplo, ainda não se classificaram para a fase de grupos direto. Podem ir para a pré, você tá vendo aí Flamengo, Atlético Mineiro e Botafogo, por exemplo. Grêmio e Red Bull Bragantino ainda tem condições de se classificar. Acho que assim vai ficar um pouquinho melhor, né? Grêmio e Red Bull Bragantino, por exemplo, ainda tem condições de se classificar, enfim. Então, mas tem esse detalhe, os times que estão em azul claro são os times que têm muita probabilidade ou que estão se classificando nesse momento, né? Tem alguns de outros países aí também.
Outro detalhe, o ranking da Conmebol que eu usei aí é um ranking atualizado até agora em novembro. Ainda vai mudar um pouco, ainda tem título pra acontecer, tem alguns jogos e tal. Enfim, tipo assim, o Atlético Mineiro pode ser campeão brasileiro, ele vai subir mais no ranking, não vai ser 14 e tal. Mas dá pra gente ter uma noção, cara, de como vai ficar o ranking. Por exemplo, o Fluminense nesse momento tá na posição 12. Não deve melhorar muito, né, a sua posição, porque, enfim, não pode ser campeão brasileiro e tal, mas já seria cabeça de chave, mesmo se não fosse campeão da Libertadores. Mas, assim, se não fosse campeão da Libertadores, ele não teria ganhado os pontos, enfim. Mas o ponto é, o Fluminense está entrando nesse momento, mesmo que não seja campeão da Libertadores de 2024, vai ficar ali no hall fazendo uma campanha boa ao longo do ano e tal, vai estar no hall dos cabeças de chave. E isso é uma subida muito grande para o clube. Outra situação é que, terminando tudo mais ou menos dessa maneira, o Botafogo, quer dizer, 99% de chance do Botafogo não ir para o pote 4. Com Tadjeres, Caracas, Cobressal e Liverpool classificados, né? O Cobressal pode ser que não seja ele, né? Que vá pelo Chile. Há uma possibilidade ainda de ser o Huachipato, mas que também tem um ranking lá no alto. Então, assim, esses 4 estando, dificilmente o Botafogo vai ficar atrás deles. O Botafogo deve ser pote 3. Isso coloca uma condição que é: o Fluminense não enfrenta... praticamente certo que o Fluminense não enfrenta o Botafogo na primeira fase. Tinha uma possibilidade do Botafogo ficar no pote 4 e, ficando no pote 4, poder enfrentar um brasileiro, né? Tem essa regrinha, né? Enfim. Outra situação... Aí, no caso, eles seriam obrigados a pegar River Plate, Peñarol ou LDU, né? Aqui nas cabeças de chave. Bem, outro detalhe tem aqui 4 fases prévia, que são times que vêm da prévia da Libertadores. Enfim, podem vir times como o Grêmio, Red Bull Bragantino, Barcelona de Guayaquil está classificado também para essa fase, Nacional do Uruguai, o Sporting Cristal que a gente pegou esse ano, todos classificados já para a fase prévia, então talvez pintem aqui no pote 4. Qual é o grupo aí? Eu dei uma olhada assim, acho que o grupo mais difícil que o Fluminense poderia pegar seria o Del Valle, The Strongest e pegar um da fase prévia, tipo um Grêmio da vida. Acho que seria um grupo chato. The Strongest você perde 3 pontos quando vai pro morro. Del Valle normalmente tem um bom time e joga na altitude, você ainda teria um rival muito forte. Agora, o grupo mais fraco, talvez pegar o Libertad ou o Cerro Porteño, principalmente o Libertad, eu acho que ajudaria muito. E bota um Deportivo Táchira, uma Alianza Lima. Alianza Lima nunca ganha na Libertadores, vou ganhar agora. Acho que Libertad, Alianza Lima e Liverpool do Uruguai seriam... Liverpool do Uruguai, né? Que a viagem pelo menos é curta. Seria sonho de consumo aí de grupo do Fluminense, provável na Libertadores. O que você acha? Coloca aqui embaixo no chat. Obviamente, como eu falei, vai ter uma mudança ou outra, mas o desenho provavelmente vai ficar dessa maneira aí. Vamos falar por último agora sobre a notícia do Germancano, cara. Seguinte, matéria, e isso é o que mais me preocupou, tá? Normalmente eu não me preocuparia muito com essa notícia, assim, não. Tá? Eu continuo me preocupando muito pouco, mas a notícia foi dada pelo César Luiz Merlo, que é um jornalista argentino especializado em notícias de transferências. E por que isso, Gabriel? Porque ele simplesmente cravou todos os furos foram dados por ele em relação a Germancano, em relação ao Fluminense. Foi ele que deu a notícia que o Germancano acertou com o Fluminense, foi ele que deu a notícia de que o Cano tinha renovado com o Fluminense, tudo em primeira mão, mesmo o Germancano já jogando no Brasil há um bom tempo. Então, assim, ele tem fonte boa com o Germancano. Segundo o tweet aqui do César Luiz Melo, em parceria com o Leandro Adônio, né? Que enfim, trabalha lá com comunicação também na Argentina, enfim. Revolução da Nova Inglaterra, né? New England Revolution, que é um time da MLS, pretende buscar Germancano, né? Quer Germancano. Já houve sondagens para o atacante do Fluminense, e aí, segundo ele, para avançar, o clube deve liberar uma vaga de designated player, para que a MLS, ou fazer com que a MLS aprove um 4º jogador designado. Até teve uma notícia que acabou por um erro ali
enfim, de um erro de tradução e tal, alguma galera tava achando que era questão de estrangeiro. Não é isso, tá? A situação aqui é a seguinte: na MLS, pra não virar tipo uma liga só de estrangeiros, pra tentar desenvolver o futebol americano com igualdade também, não ter ali uma situação de, tipo, um time botar muito dinheiro, poder contratar um monte de gente e o outro time ficar na merda. Pra ter ali essa sensação de igualdade e tal, ter um futebol mais competitivo, eles têm um limite, um teto salarial. E aí, esse teto salarial teve uma mudança que é em 2008, se eu não me engano, por ali, 2007, quando o Beckham foi jogar no Los Angeles Galaxy. E aí, tipo assim, óbvio que o Beckham não ia receber dentro do teto. Então eles criaram um mecanismo que é de jogador designado, que é tipo como se fosse um jogador prêmio, né? Um jogador fora de série. E aí a MLS, a liga, que é formada ali por todos os times, precisa aprovar uma chegada de um jogador, um quarto jogador designado no New England Revolution, porque ele já tem 3. Os 3 jogadores são um espanhol, que jogou no Valência, um albanês que acabou de vir da Juventus, e o Gustavo Bou, que era do River Plate até ano passado, e obviamente está muito abaixo do Germancano. Então assim, em relação a eles aprovarem ou não aprovarem, o Germancano deve ser o rei da América. Seria uma das grandes atrações da MLS, sem dúvida nenhuma. Então, há a possibilidade deles aprovarem. Dito isso, Germancano tem contrato com o Fluminense renovado no ano passado até 2025, né? Se você olhar no portal da transparência do Fluminense, né, que é o site onde lá tem, enfim, as informações atualizadas, na verdade, esse aqui que a gente tá vendo foi atualizado agora no dia 11/10, tá? Foi atualizado isso daí que eu tô botando na tela. Todos os contratos de jogadores, se você vir aqui no Germán Ezequiel Cano Recalde, você vai ver que é um contrato definitivo, assinado no dia 10 de janeiro de 2022, nessa última renovação, a chegada dele, até 31 de dezembro de 2025, e o Fluminense é dono de 100% sem qualquer detalhe. Ou seja, se o New England Revolution chegar aqui no Fluminense e botar uma grana fortíssima, e o Germancano quiser ir e o Fluminense tiver que liberar, tudo vem pro Fluminense. Mas quanto que o New England Revolution colocaria? Um jogador... Óbvio, vocês vão entender que é a lógica, mas assim, um jogador já mais velho, né? No caso do Germancano, é um jogador que, tá falando de um atleta aí de 35 anos, né? Que faz 36 agora, porque ele faz aniversário em janeiro. A gente tá falando de um cara que, faz gol pra cacete, etc, mas que não é um cara tão midiático, se tornou midiático agora no Fluminense. Não é um cara que tem mídia há muito tempo e tal, vai ser rei da América e tal, isso tudo. Quanto que eles vão botar de grana? E o Germancano? Querendo ou não, o New England Revolution é de Boston. Cidade muito boa, lugar muito bom, né, ali no... Não é nem exatamente de Boston. Eu esqueci o nome da cidade que eles são. Eles são de Foxborough, na região metropolitana de Boston. Enfim, mas que é um local muito interessante para se morar, um lugar interessante para estrangeiros, acho que é a maior comunidade de estrangeiros. Um abraço pra galera da Flu Boston também, que tem por lá. Tem muito estrangeiro por lá. Então, assim, querendo ou não, cara, nesse momento, se você me perguntasse a porcentagem, eu diria que é 5%, 10% dessa negociação acontecer, tá? Eu diria que é isso. Mas isso é muito pra uma saída de Germancano, cara. Novamente, é 5%, 10% no máximo. Só que me assustou quando eu olhei e falei, cara, quem tá dando a notícia é um cara muito forte, que a gente tem que olhar e respeitar. É óbvio, a gente tem que ler a notícia também, né? O César Luiz Melo tá falando aqui. Pretende, né, Germancano, já teve sondagens, e sondagem é sondagem, a proposta é proposta. Enfim, e eles vão tentar essa liberação por lá. Cara, vamos ficar de olho, né? Assim, se eu falo muito do John Arias, que o John Arias vale muito mais jogando do que vendendo, né? Do que no mercado, o Germancano, então, não tem nem comparação, mesmo. O que Germancano fez no Fluminense em 2023, vou nem pegar 22, não, 23, é papo... E o histórico dele, 22, 23, é papo de um centroavante custando 30 milhões de euros.
O que produz isso daí, o que produz o que Germancano produziu, porque assim, a gente tá falando de números que a gente vai voltar lá atrás em Romário pra achar alguém que teve números melhores. Nenhum atacante do Brasil dos últimos tempos teve números melhores que esse, não. Aí você vai falar, não, pô, teve o Gabriel Barbosa. Pô, por quanto o Gabriel Barbosa veio pro Flamengo? Qual foi o valor ali que ele chegou pro Flamengo? Eu vou tentar achar aqui pra ver por quanto ele chegou. Pô, eu fui ver aqui, o Flamengo pagou 1,5 milhão de salário por um ano, enquanto era o empréstimo, e depois botou 17 milhões de euros pra contratar, segundo o repórter lá da Itália. Então assim, olha, aí eu tô pegando um cara que foi pior do que o Germancano nesses últimos 2 anos, tá? Mas foi um cara que fez muito gol. Então assim, olha o tamanho da grana que a gente tá falando do que ele produz em campo. No mercado ele vai valer isso? Não vai, pela idade, pela situação toda. Então, enfim, tomara que não saia, a lógica é essa. Tomara que não saia. Acho que não sai, como eu falei, 90, 95% de chance, mas só tô considerando porque a fonte de quem trouxe essa notícia é um cara que já acertou muito sobre Germancano. E sobre outras negociações também. Enfim, deixe sua opinião aqui embaixo, tamo junto, até a próxima, valeu.